Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 4. Vamos ler Romanos 4, versos 1 a 25. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa, porque a lei produz a ira, mas onde há lei também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente dos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos. E o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos a Ti pelas Tuas palavras, pelo que o Senhor nos ensinou por meio de Paulo, do apóstolo, e pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã e faça aumentar a nossa fé. Que a nossa fé seja como a de Abraão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, então nós seguimos agora, estamos chegando ao final, ou próximo do final dessa sessão da carta aos Romanos. Primeira sessão, que vai até o capítulo 5, e que apresenta a verdade da revelação ou da manifestação da justiça de Deus no Evangelho. E, como eu tenho repetido, essa é a divisão básica da carta aos Romanos, como a gente encontra lá em Romanos 1, 16, 17. Paulo primeiro apresenta a justiça de Deus no Evangelho e depois discorre sobre as implicações disso para nós, sobre como o poder salvador de Deus se mostra no Evangelho a partir dessa revelação da justiça de Deus. E depois ele fala sobre judeus e gentios e sobre a situação da igreja. Então, do capítulo 1 até o capítulo final do 4, na verdade até metade do capítulo 5, nós temos uma espécie de interlúdio na primeira metade do capítulo 5 que faz a conexão da primeira sessão com a segunda. Mas até essa altura o assunto de Paulo é a justiça de Deus. E a divisão básica dessa subseção é a primeira parte tratando do pecado e a segunda da justiça. A gente gastou bastante tempo com isso. Capítulo 1, verso 18 em diante, o assunto é que todos pecaram. E Paulo vai tratar disso até o capítulo 3, até metade do capítulo 3, capítulo 3, verso 20. E depois do 3, 21 em diante, o assunto é a justiça de Deus. E aqui a gente examinou na semana passada o que Paulo entende que seria a manifestação da justiça de Deus. Está no capítulo 3, verso 1 verso 21 a 31. Então, nessa sessão, o assunto foi a justiça de Deus. A gente até gastou um tempo a mais examinando o que a Bíblia ensina, em geral, sobre a justiça de Deus. Vimos que a justiça de Deus não é apenas o juízo ou a manifestação do julgamento divino contra o pecado, não é só um princípio abstrato, um atributo divino. Vimos que a justiça de Deus, já no Antigo Testamento, é apresentada como uma ação de Deus em que, de algum modo, ele lida com o pecado de forma justa, mas também salva o seu povo. E vimos que isso é uma coisa no Antigo Testamento que a gente percebe em vários lugares, mas é difícil de fazer sentido. Porque, a princípio, em termos abstratos, a justiça de Deus deveria implicar tão somente a condenação de todos, inclusive do povo de Deus. Mas a gente encontra no Antigo Testamento os profetas, os salmistas anunciando que, de algum modo, Deus vai mostrar sua justiça e isso traria uma restauração do mundo, uma restauração do seu povo. Então, isso é uma coisa, entre aspas, mal explicada, incompleta. É difícil de entender como é que salvação e justiça podem ser conceitos tão próximos quando a justiça aparentemente implicaria condenação. Mas então Paulo diz, é isso que ele trata no capítulo 3, verso 21 em diante, que uma novidade aconteceu. A justiça de Deus se manifestou. Só que ela se manifestou salvadora e não apenas como condenação do pecado. E de algum modo Deus foi capaz de justificar o seu povo e ainda se manter justo. E que milagre é esse da justiça de Deus que se manifestou? Esse milagre é Jesus Cristo. É que em Jesus Deus condena o pecado, mas ao mesmo tempo liberta o seu povo dos seus pecados. Então agora nós entendemos qual era o mistério do Antigo Testamento. É que a justiça de Deus, por meio de Jesus, se mostraria simultaneamente coerente com a sua lei, condenando o pecado, mas ao mesmo tempo misericordiosa e salvadora. Então essa é a justiça de Deus que se manifesta no Evangelho. É que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque em Jesus ele condena todo o pecado, ele não deixa de punir o pecado, mas ao mesmo tempo ele nos liberta da condenação do pecado. Então isso, gente, é a justiça de Deus. É o modo de Deus fazer justiça. De algum modo, a sua justiça se revela sem eliminar a sua ira, mas sem ignorar a sua misericórdia. Os atributos de Deus não aparecem simplesmente sozinhos, isolados, mas eles se manifestam unidos nos seus atos. Então, a ira de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus estão todos combinados em um único ato, que é a pessoa de Jesus. Então, Paulo começa falando disso, quando ele inicia a exposição da justiça de Deus, mas ainda há muito a dizer. O que a justiça de Deus implica para nós, ou qual a fundamentação disso nas Escrituras? E o capítulo 4
é um argumento muito especial que o apóstolo Paulo apresenta para reforçar a sua apresentação da justiça de Deus. Porque o paradigma para todo judeu do que seria a vida justa, a vida santa em obediência a Deus, era naturalmente Abraão, o pai da nação judaica. Não somente por causa do comportamento de Abraão, por causa da obediência de Abraão até o final. Não era só essa questão. A questão é que a própria existência da nação judaica estava ligada à obediência de Abraão. O nome de Abraão não representava apenas um ideal que está à nossa frente, como o povo judeu. Nós não somos judeus, mas seria como eles pensariam. Não é apenas um ideal que está à nossa frente, um paradigma nesse sentido, mas é alguma coisa originária também. Se eles olhassem para trás, quem é que eles veriam? Abraão. Abraão está na origem não apenas dos ideais, mas da existência da nação e da fé judaica. Então, quando Paulo vai argumentar que a salvação é pela fé e sem obras, ele precisa dizer algo a respeito do status da nação judaica. Nós vimos que ele já fala sobre isso um pouquinho, no capítulo 2 e na primeira metade do capítulo 3. Quando nós falamos sobre pecado, nós vimos que Paulo se esforça por mostrar que todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos incluem judeus e gentios. Então, Paulo, no início, ele já faz essa afirmação, que o fato de você ser judeu não te dá um privilégio especial diante de Deus. Você, sendo judeu, está sob o pecado, assim como os gentios. Assim como as evidências da ira de Deus sobre os gentios estão disponíveis, as evidências da ira de Deus contra a nação judaica estão aí também acessíveis. Então a gente já expôs isso. Quem quiser depois pode procurar lá na página da igreja. Se não conseguir baixar, pode falar com o Niltinho. Mas isso já está disponível lá. Agora Paulo vai colocar o outro lado da moeda. Porque realmente isso poderia comunicar a impressão de que, como é a questão colocada no capítulo 3, não faz diferença nenhum ser judeu. No capítulo 3, verso 1, né, essa pergunta já tinha sido levantada. Que vantagem tem o judeu, então? O judeu está condenado como gentio? O que a gente ganha com isso, com todo esse esforço de estudar a Torá, de cumprir as leis cerimoniais, de participar da adoração anual e assim por diante, a circuncisão? Qual é a vantagem de todo esse aparato? O Paulo já tinha dito que existe sim uma vantagem em ser judeu, no capítulo 3, verso 1 e 2. A vantagem é que a gente recebeu, ou os judeus no caso, os oráculos de Deus primeiro. Então essa prioridade na recepção das palavras de Deus, os logia de Deus, isso é a prioridade dos judeus. Mas isso não dá a eles um privilégio na relação com Deus. Esse é o ponto de Paulo. Mas a coisa não está totalmente resolvida. Então Paulo vai invocar Abraão. Mas ele vai invocar Abraão não apenas porque ele tem que se explicar para os judeus e explicar que a salvação mediante a fé para todos os homens não torna a fé judaica absolutamente vã e sem sentido. Existe uma outra razão. É que como Abraão é esse personagem tão importante, se Paulo puder mostrar que Abraão está do lado dele, então ele ganhou essa rodada. Essa é a questão aqui. Seria possível demonstrar que o mais importante personagem na fé judaica é, na verdade, entre aspas, cristão? Seria possível demonstrar isso? Entre aspas, né, irmãos? Porque Abraão, naturalmente, é antes de Jesus. Mas, gente, é o que Paulo vai fazer. Então, vejam só como a tese é declarada. Depois que se diz no capítulo 3, verso 21, a salvação pela fé anulou a lei? De forma nenhuma, ela confirma a lei. Ah, é mesmo? A salvação pela fé confirma a lei? E como é que fica então Abraão? Porque nós todos judeus sabemos que Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus, porque foi fiel. Então essa é a problemática do capítulo 4, verso 1. Realmente, Paulo, você pode demonstrar com essa sua nova pregação aí da justiça de Deus que a lei não está sendo anulada,
que não é um outro caminho que Deus está propondo, que torna o primeiro caminho do Antigo Testamento obsoleto. Então Paulo vai mostrar no capítulo 4 que não, que na verdade o que ele está pregando já estava pregado no Antigo Testamento. Vamos lá, Abraão. Como é que Abraão foi justificado? O que ele alcançou? Porque, de fato, se a tese dominante entre nós, judeus, for correta, e Abraão foi justificado pelas obras, verso 2, então ele poderia se orgulhar de alguma coisa. Ele poderia se jactar de alguma coisa. Do que Paulo está falando aí no verso 2? Obviamente, irmãos, isso está ali no capítulo 3, a gente passou por isso, versículo 27, olha aí na sua Bíblia. Capítulo 3, verso 27. Existe motivo para o orgulho, ou para o jactar-se, ou para louvar a si mesmo, se gloriar? Existe motivo para orgulho? Não, foi excluído totalmente, de todo excluído o orgulho. Como o orgulho foi excluído? Pelas obras? Não, pela lei da fé. O que Paulo quer dizer é que se a salvação é uma dádiva perfeita de Deus, se a justificação é algo que vem de Deus e da obra de Deus em Cristo, então não existe motivo para você se orgulhar por ser parte do povo de Deus. Não existe motivo para você se gloriar ou louvar a si mesmo ou ter qualquer tipo de orgulho, se tudo que você é como filho de Deus é um dom. É isso que Paulo está dizendo. A justiça de Deus é algo que produz adoração, produz louvor a Deus. É por isso que na Reforma, eu acho que os irmãos devem se lembrar disso, que a tradição reformada enfatiza os 5 solas. Os irmãos vão se lembrar, né? Sola gratia, sola fide, solo Christo, sola Escritura, soli Deo gloria. Mas veja que interessante, por que soli Deo gloria? Porque Deus tem todo o mérito, toda a sabedoria, toda a boa vontade, todo o amor, todo o sacrifício, tudo foi feito por Deus. E Ele não precisou receber nada de nós. Deus não precisa da nossa colaboração para alcançar os seus propósitos. Deus não precisa de nós. Deus nos quer, mas Ele não precisa de nós. Tem gente que pensa isso, que Deus precisa de mim. Tem uns adesivos de carro, né, que bota Jesus dizendo assim, né? Algo desse tipo. Não é assim. Deus não precisa da gente, a gente precisa de Deus, mas Deus nos quer a si mesmo. E, como Paulo diz mais à frente, ninguém deu a Ele primeiro para depois receber. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então isso é o soli Deo gloria. Todos os méritos são de Deus. Todo louvor é de Deus. Por isso, só a graça pode produzir adoração e culto verdadeiro. Só Deus pode tirar de nós um culto verdadeiro. E Ele tira esse culto verdadeiro quando Ele nos salva, quando Ele derrama a sua graça, quando Ele projeta a sua imagem no nosso rosto, e aí nós somos transformados à sua imagem. Então aí existe o louvor verdadeiro. Então, é por isso que, junto com a crítica ao pecado e ao orgulho humano, e a exaltação da graça de Deus, da justiça de Deus, nós temos um outro discurso em paralelo na carta aos Romanos, que é o da adoração. Por exemplo, qual é o primeiro pecado que os homens cometem, de acordo com Romanos capítulo 1, verso 18 em diante? É que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E antes se tornaram nulos em seus raciocínios. Ou seja, os homens deixaram de glorificar e agradecer a Deus e passaram a confiar no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, para dar um destino para si mesmos. E assim nasceram os ídolos. E, consequentemente, todos os outros pecados ali de Romanos 1. Então veja que interessante, quando Paulo vai falar de como a graça de Deus reverte o efeito do pecado, Paulo se preocupa em dizer que ela elimina o orgulho e a autoglorificação. Porque isso está na raiz do pecado, a soberba, a híbris. Então, quando o pecado é eliminado pela graça, o orgulho também é eliminado. E o que vai surgir no lugar? A adoração. Por isso o capítulo 1 começa falando exatamente sobre a idolatria, e o capítulo 12 fala sobre o quê? Os irmãos que se lembram aí. Sobre o culto racional.
que nós devemos oferecer a Deus. Nós vamos chegar lá em Romanos 12. Mas vejam, logo que Paulo fala sobre a graça, ele fala, então o que aconteceu com a jactância, com a autoglorificação? Foi excluída. E aí, quando ele vai lembrar o caso de Abraão, ele levanta essa questão. Será que Abraão tem por que se gloriar diante de Deus? Ele pode reivindicar méritos? De repente, ninguém conseguiu, mas Abraão podia se apresentar diante de Deus e dizer, ó Deus, mas realmente eu concordo com você, eu fui o cara. Eu obedeci, eu cumpri a lei e você agora tem deveres para comigo. Na imaginação religiosa legalista, alguém podia pensar assim, que de algum modo, como Abraão trabalhou, cumpriu a lei até o final, foi fiel a Deus, Deus estaria em dívida com ele. Não seria um favor a justiça dada a Abraão. Deus estaria sob uma espécie de obrigação, porque Abraão cumpriu as condições do pacto até o fim, ele foi obediente. Então, pronto, agora Deus tem que cumprir o lado dele, né? Abraão foi fiel, então agora Deus tem que cumprir o seu lado. Então, Deus tem que cumprir a sua parte. Então, ele precisa justificar Abraão, abençoar Abraão, dar as promessas para Abraão. Será que é esse o caso? O que é que diz Paulo? Capítulo 4, verso 2. Ele não pode fazer isso diante de Deus porque tem uma partícula aqui, um porquê, que nem todas as traduções apresentam, no versículo 3. Ele não pode se gloriar, na verdade, diante de Deus, porque, segundo a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, aqui nós temos uma citação direta do livro de Gênesis, capítulo 15. Então, Paulo diz aqui o seguinte, o que a Bíblia diz, eu sei que a nossa tradição diz que Abraão foi aceito por Deus porque obedeceu. Mas o que a Bíblia diz é que a justiça foi imputada a Abraão porque ele creu. E ponto. Isso é o que diz Paulo. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Esse termo imputado aí, a gente já se referiu a ele no capítulo 3. Ele tem o sentido de creditar, de atribuir. Ele aparece até em contextos contábeis, por exemplo, em que se fala sobre a atribuição de uma dívida ou sobre um crédito que é transmitido para alguém. Então, esse termo, ele aparece muitas vezes, vale até citar, é logizomai. Ele aparece várias vezes aí em Romanos, com esse sentido. Por exemplo, um que eu gosto muito, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está em Romanos 6. É esse termo. Considerar-se tem o sentido de levar em conta. Para todos os efeitos, o que vale é isso. Juridicamente ou efetivamente, o que vale é isso. Tome isso como verdade. Registre isso aí, no seu caderno. Então é disso que Paulo está falando, que a justiça foi atribuída, foi imputada a Abraão, porque ele creu. E não foi por causa do trabalho dele. Vejam só o que os judeus costumavam pensar. Então, eu vou citar aqui um trecho de um apócrifo da época de Paulo, um texto judaico, Siraque. Veja o que ele dizia sobre Abraão. Abraão foi o grande pai de uma multidão de nações, e ninguém foi encontrado maior do que ele em glória. Ele cumpriu a lei do Altíssimo e foi achado em aliança com ele. Ele estabeleceu aliança na sua carne e foi testado e achado fiel, ou considerado fiel. Assim o Senhor afirmou com ele o seu pacto de que as nações seriam abençoadas pela sua posteridade e que ele se multiplicaria como o pó da terra e exaltaria sua posteridade como as estrelas e faria com que elas herdassem de um mar a outro e do rio até os fins da terra. E outros textos, por exemplo, Jubileu diz, Abraão era perfeito em todas as suas ações com o Senhor e trazia a ele prazer com a sua justiça em todos os dias da sua vida. Trazia ao Senhor, prazer com a sua justiça em todos os dias da sua vida. E assim por diante. Vários textos antigos diziam que Abraão obedeceu a Deus completamente. Nesse sentido, ele é o paradigma de alguém que cumpre a lei. Mas parece que Paulo, ainda que honrasse Abraão como pai da fé, não tinha a mesma opinião sobre Abraão. Veja o que diz o resto do nosso texto aí, de Romanos. O
que diz a Escritura? Então a gente acabou de fazer a citação de Gênesis, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, então Paulo faz um pequeno arrazoado aqui nos versículos 4 e 5. O salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Então você não trabalha e no final do seu serviço, no final de um mês de serviço, seu chefe vem e fala assim para você: olha, eu vou te dar um presentinho. Não, presentinho caramba, você trabalhou. Ele está endividado com você. Não é presente. É disso que Paulo está falando. Se, na verdade, Abraão tivesse trabalhado, Deus não estaria dando nada para ele. Ele estaria simplesmente cumprindo as obrigações que ele tinha contraído. Agora, esse não foi o caso de Abraão. Abraão creu, ele não tinha feito nada, não tinha obedecido. Ele creu e isso foi imputado por justiça. Foi um dom. Se foi um dom, não pode ter sido o trabalho de Abraão. Então você tem que resolver. Ou você crê que Abraão recebeu uma graça de Deus, ou você não acredita em graça. Abraão mereceu e pronto. Então não há, inclusive, como ou porquê louvar a Deus por uma misericórdia, uma bondade excepcional. Até mesmo as criaturas entenderiam que se você estabelecer um contrato, você tem obrigações. Algo de especial haveria nisso, ou de grandioso, assim por diante. Então, o que diz Paulo no verso 5? O que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, se você ler aqui do final do texto para trás, você entende o que Paulo está dizendo. É que se Abraão foi justificado tão somente porque creu, se bastou a fé para que houvesse imputação de justiça, então ele obviamente não trabalhou. Então, se ele não trabalhou, ele não recebeu aquilo como pagamento pela sua obediência. Foi um favor, foi uma dádiva. Então, Paulo toma esse fato de que Abraão, sem trabalhar, foi justificado pela fé, a imputação da justiça aconteceu e tira essa inferência. Gente, não pode ter sido por obras. As obras existem na vida de Abraão, mas existem depois. A imputação da justiça já tinha acontecido. Abraão já tinha crido e a justiça tinha sido imputada. E ele tem o desplante de comparar Abraão ao ímpio. Olha que situação. Está muito diferente aqui do Jubileu ou de Siraque, que dizem que Abraão foi justo até o fim, que ele foi justo em si mesmo, no seu caráter, ele obedeceu à lei. E aí vem Paulo e diz: olha, como é que Abraão foi justificado? Bom, a justiça foi imputada a ele sem a sua participação, sem suas obras, sem seus esforços. E ele interpreta isso no verso de 5, dizendo que o homem que é justificado é o que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio. Quem é que Deus justifica? O ímpio. Nós já lemos sobre isso, mas acho que vale ler novamente. Deuteronômio capítulo 25, ou Êxodo 23, 7, melhor. Então, talvez alguns irmãos não se lembrem ou não estivessem aqui quando a gente leu esse texto. Nós precisamos ler para entender o que Paulo está dizendo. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não justificarei o ímpio. Isso está em Deuteronômio 25 também, Provérbios 17, Isaías. Essa mesma afirmação, não justificarei o ímpio. Aí vem Paulo. Paulo sabia o Antigo Testamento, gente, ele era um rabino, ele sabia o que estava fazendo. Ele tomou essa expressão impensável, esse aparente absurdo e diz: pois é, e assim Deus justifica o ímpio, como todos nós sabemos. Obviamente tinha uma coisa errada aqui na superfície. Como é isso que Deus justifica o ímpio? Isso tem a ver com aquele paradoxo que eu expliquei na semana passada, de que Deus realizou esse milagre de implementar a sua justiça e ao mesmo tempo salvar. Ele conseguiu ser justo e ao mesmo tempo justificador. Então Deus não torna o homem primeiro justo no seu caráter, nos seus merecimentos, para depois declará-lo justo. Ele é declarado justo enquanto ainda está e reside na sua impiedade. Esse é o escândalo. E Paulo está se esforçando para explicar isso.
é um aparente escândalo. É que Deus justifica o ímpio. Ele não justifica o cara que era ímpio e ficou bom. Né? Se converteu, sua vida mudou, ele ficou bom. Pronto, agora eu posso te justificar, porque você não é mais ímpio. Né? Você aceitou Jesus e tudo mudou. Não. Paulo está dizendo que Deus justifica o ímpio. Isso significa que existe um lugar, já que os que tentam cumprir a lei não podem agradar a Deus, e Paulo explica isso claramente até o capítulo 3. Existe um lugar onde você pode encontrar Deus. E tem que ser aonde você está agora. Tem que ser na lama em que você se encontra agora. Porque se você pensar que você tem que chegar num outro lugar porque você está sujo, e você tem que ficar limpo primeiro, para depois Deus te encontrar, então você já pôs o carro na frente dos bois. Você já comprou a ideia de que o acesso a Deus é construído por você. De que 0,5% dos méritos na relação com Deus é você que estabelece. Que existe algo da relação com Deus que é você que constrói. Mas como Paulo diz quando ensina sobre a justiça de Deus, Deus é que nos torna dignos dele. É isso que significa a justiça de Deus e não a minha própria. É a justiça de Deus e não a minha própria. Deus é que me torna digno dele. Eu não posso pensar que eu vou me tornar nem um pouco digno de Deus. E no momento que eu penso piedosamente em fazer isso, e acho que eu sou muito santo, nesse momento a minha mente já foi possuída por Satanás. Nesse momento. O diabo te pegou, meu irmão, naquele dia que você pensou isso. Isso é o caminho da carne, da autoconfiança. É o caminho da soberba. Parece piedoso, mas isso é nilista. É você dizer que existe um espaço na existência em que nós, criaturas, damos conta de nós mesmos e que Deus não precisa entrar. O que você está fazendo é criando uma pequena bolha de ausência divina, quando você crê nisso, que expandida ao infinito, seria nada menos que a eliminação de Deus. Você está dizendo que existe um lugar que Deus não precisa existir. Existe um lugar no universo em que Deus não precisa existir. E esse lugar no universo é a sua parte. É a sua boa vontade. É aquele pedacinho de esforço pessoal que você precisa fazer para manter sua dignidade. E para você continuar pensando que você é melhor do que o seu vizinho, que tem que ir para o inferno mesmo. Isso pode parecer piedoso, mas não é. Isso é Satanás, meu irmão. É o capeta mesmo. Então Paulo está dizendo que não, a jactância, a autoglorificação é de todo excluída. É de todo excluída. Deus é a sua justiça inteira ou não é nada. A justiça de Deus é assim. Então Paulo diz, olha, como você é justificado? Como Abraão. Quem era Abraão, gente? Abraão era um ímpio, era um pagão. Ele saiu de Ur dos Caldeus, casado com Sara. O nome Sara está ligado na raiz ao nome de uma divindade suméria da lua. E Ur era um centro de adoração da lua. Quando Abraão sai com a sua família, antes de entrar na Terra Prometida, eles param em outra cidade que é onde se adorava a lua também. Ele era um pagão. O Antigo Testamento ensina isso. Deus não chamou Abraão porque ele era bom, porque ele já era, antes de conhecer a Deus, ele já era justo. Não foi, obviamente não foi isso. Abraão é um ímpio, é isso que Paulo está dizendo. Quem era Abraão? É um ímpio, um pecador, como qualquer um. Abraão foi resgatado, foi salvo pela promessa de Deus. Deus foi lá e encontrou o ímpio na sua impiedade e o arrancou de lá. E salvação é isso. Ser salvo significa que no processo de se libertar da impiedade, você descobre que você foi suspenso.
que você foi e tem sido arrancado de uma condição que você não quer abandonar. Porque, como diz Paulo, não há ninguém que busque a Deus. Você não quer buscar a Deus. Você não quer ser legal, você quer ser perverso, você quer pecar. Ou quando você quer obedecer assim, mantendo a sua dignidade, que na verdade é uma idolatria, né, da criatura. Então Paulo diz, capítulo 3, citando o Antigo Testamento, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, não conhecer o caminho da paz, não possui temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo 3. Todo mundo que é justificado a partir dessa situação. Essa era a condição de Abraão. Se você lê o capítulo 3 e acha que esse não é o seu caso, essa não é a sua situação, você está iludido. Você poderia acrescentar sobre todos esses pecados aqui ainda o auto-engano. Porque se você consultar seu coração, você vai perceber que sempre, mesmo quando você se esforça para ser piedoso, existe uma raiz de inimizade contra Deus e contra a lei de Deus. E o anseio por uma liberdade e uma independência em relação a Deus, e que você não precise prestar contas a esse criador tirânico que fica dizendo como é que tem que ser a minha vida. Esse negócio está lá dentro. De vez em quando ele sai, de vez em quando ele fica adormecido, mas ele continua lá. O medo, o pavor, a inimizade contra a lei de Deus. E aí você pensa, não, primeiro eu preciso me livrar disso para encontrar Deus. Não, você precisa encontrar Deus para se livrar disso. É o oposto. Sem conhecer e encontrar o Deus da graça primeiro, não há como você se livrar da sua inimizade contra Deus. Não há como a gente se livrar disso. Então Deus justifica o ímpio. E Paulo, consequentemente, pode afirmar que a justificação não se baseia em obras. Abraão era um pagão, foi chamado pela promessa de Deus, creu nessa promessa, e isso produziu uma mudança na sua vida, sem dúvida nenhuma, mas ele foi justificado não pelas obras que ele realizou porque tinha fé, mas por causa da fé. Ele foi justificado por causa da fé, e houve a imputação da justiça. Vejam só o que Paulo diz depois. Ele decide aprofundar seu argumento no verso 6 e vai citar um outro trecho do Antigo Testamento. Ele usa aqui uma regra do... Paulo, vocês sabem que era um rabino. E havia duas escolas mais importantes entre as variações lá, que era uma escola mais estrita, né, que era de Shammai, e a escola que aparentemente era de Paulo, escola rabínica, assim, uma forma de... escola de pensamento, né, gente? Paulo teria sido educado na escola de Hillel e ele aprendeu os métodos de interpretação que se usava nessa escola. Como rabino, ele aplicava esses métodos em vários momentos. Então, muitos autores já observaram que ele usa isso aqui. A ideia, uma regra que era comum de se tomar um princípio que é importante numa situação menor e aplicar uma situação maior. E também o outro princípio de que quando uma palavrinha aparece numa situação muito importante, se ela aparece numa outra situação similar, o significado seria o mesmo. E ele se preocupa muito com o uso dessa palavra, que a gente traduz aqui, a Bíblia traduziu como atribuir, ou considerar, ou imputar. Eu já me referi a ela, logizoma. Essa palavra aparece aqui no versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Versículo 5. O que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então esse problema é importante. O que significa essa palavra? Onde ela se aplica? Então Paulo vai fazer uma citação de um outro cara importante, Davi, para fazer um paralelo e reforçar o que ele falou sobre Abraão, mas também para mostrar como essa palavra seria importante. Verso 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras. De novo a palavra aí, atribuir. E aí nós temos a citação do Salmo 32, no versículo 7, que é um salmo de Davi. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Então vejam só, irmãos. Aqui o texto de Salmo está falando sobre confissão de pecado e perdão.
não está discorrendo explicitamente sobre esse conceito amplo da justiça de Deus que Paulo trata. Mas Paulo encontra aqui uma conexão com o caso de Abraão, em Gênesis 15. É que essa mesma palavra, que era usada na tradução grega lá para Gênesis, é usada aqui no Salmo também. A palavra atribuir. Mas a situação tem muito a ver. Davi está confessando pecado. Todo mundo sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu pecados muito graves. E Davi é um desses paradoxos que eu disse que apontavam para a justiça de Deus. Como que um sujeito que pecou tão miseravelmente, desobedeceu a Deus, cometeu adultério, cometeu assassinato, como que esse sujeito ficou bem no final? Como que pode isso ter acontecido? É o que está no capítulo 3, né? Eu quero só lembrar os irmãos. Deus demonstrou, pelo sacrifício propiciatório de Jesus, a sua justiça, porque na sua paciência, Deus deixou de punir pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente. Romanos 3, 25 e 26. Ora, Davi é um caso clássico disso. Como é que depois de fazer aquela picaretagem toda que ele fez, ficou tudo bem? A promessa, tudo bem assim, claro que ele sofreu consequências do pecado, mas ele não foi excluído por Deus, ele não perdeu a sua unção como rei, a sua descendência foi confirmada, tanto é que Jesus veio da descendência de Davi. Então, tipo assim, como que fica isso? Cadê a justiça de Deus nessa situação? E Urias, como é que ficou esse negócio? Então, Paulo aprofunda a sua explicação e diz, olha, vamos pegar lá o caso de Abraão, de Davi confessando o pecado. Como é que isso aconteceu? Davi já disse naquela época que o sujeito que é bem-aventurado é um sujeito que tem seus pecados perdoados. Mas o texto diz mais, nunca se atribui a eles pecado. Não é isso que está aí no versículo 8? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Davi está falando de uma situação de uma espécie de imunidade. Parece que o Davi descobriu que ele podia confessar os pecados e ele receberia perdão, porque ele estava entre estes aos quais Deus nunca atribuiria a culpa. Deus nunca imputaria a culpa. Que situação é essa? O que é isso? Que privilégio é esse? De onde saiu esse negócio, essa bem-aventurança? Que você mesmo fracassando, você sabe que Deus nunca vai imputar pecados a você. Então Paulo toma essa situação e compara com o caso de Abraão e diz, olha, não é a mesma coisa? Abraão era um pagão, um ímpio, e porque creu foi justificado. Ora, não é o mesmo caso de Davi? Davi é o sujeito que recebeu uma imputação graciosa de justiça, ou, colocando nos termos negativos aqui, o pecado nunca lhe seria imputado. O que é isso? Isso não pode ser resultado das obras. Pelo contrário, se a gente sabe que Davi era um pecador, do ponto de vista das obras, a gente estaria condenado como qualquer pecador. Então, Paulo toma essa palavra imputação e diz, isso é uma dádiva. Essa atribuição não tem a ver com o desempenho do sujeito, não. A justiça foi atribuída a Abraão, mas não tinha a ver com suas obras. A justiça foi atribuída a Davi, mas também não tinha a ver com suas obras. Ou a injustiça que Davi cometeu não foi imputada a ele. Ou seja, claramente, a justiça de Deus é algo que supera o nosso desempenho. Por isso, Paulo enfatiza aí no versículo 5, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. O termo trabalhar aqui é o mesmo termo traduzido em outros lugares por obras. É o que não obra, o que não trabalha. Ou seja, a justificação não tem a ver, nesse sentido, com as obras. Bom, mas alguém ainda podia alegar, tá, mas isso aí, Abraão é o pai dos judeus, então isso é para os judeus. É o pai da nação judaica. Então isso é um privilégio especial que nós temos. É por isso que Davi pôde reivindicar esse privilégio. Então Paulo agora vai explicar que realmente a impiedade de Abraão incluía a sua gentilidade. O pessoal podia pensar assim, não, isso foi feito para Davi e Abraão, eles eram judeus. Mas Paulo vai dizer, não, peraí, Abraão recebeu isso antes de ser, tecnicamente, do ponto de vista religioso, um judeu.
Ele era gentio, como todos os gentios. Olha o que ele diz aí no versículo 9. Veja aí na sua Bíblia em diante, verso 9 em diante. Quem é essa pessoa que recebeu essa bem-aventurança? Ela seria somente para a circuncisão ou também para a incircuncisão? Porque estamos falando de Abraão. Versículo 10. Como a justiça foi imputada, foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Quer dizer, Abraão era judeu ou gentio? Em outros termos. Então ele diz aí no verso 10. Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu depois, o sinal da circuncisão como um selo da justificação pela fé que ele recebeu quando ainda era gentio, quando ainda não era circuncidado. Isso vai até a metade do verso 11. Veja só a sacada aqui de Paulo. Fantástico. O nosso pai, Abraão, que foi obediente a Deus, que foi justificado pela fé, ele recebeu esse negócio. Quando ele recebeu isso, ele era um gentio, um pagão, como qualquer outro. Ele não era judeu ainda. O conceito da fé judaica ainda estava emergindo. A judaidade de Abraão foi um resultado da sua justificação e não uma condição. Então, realmente, Paulo está arrasando com toda a expectativa, toda a crença dos judeus da época, de que ser judeu faria você ter méritos especiais diante de Deus. Não, eu sou circuncidado ao 8º dia, da tribo tal, então eu tenho méritos diante de Deus. Como meu pai Abraão. Aí diz Paulo, nada disso. Quando Abraão recebeu esses méritos, ele era um gentio, um pagão. Por que você acha então que os outros gentios não podem receber a mesma coisa? Se Abraão não conhecia o que era ser judeu quando foi justificado, por que os outros gentios têm que virar judeus primeiro para então serem justificados? E os irmãos já leram o livro de Atos, devem se lembrar que isso era um grande problema na época, né? Havia muitos cristãos judeus que saíam pelo mundo ali, pelo Mediterrâneo, pela região da Palestina, da Síria, pregando que já que Jesus veio para os judeus, como Messias dos judeus, para que alguém recebesse a salvação de Jesus, era necessário que a pessoa primeiro virasse judeu. Esses eram chamados judaizantes. Paulo luta muito contra esse pessoal. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver Paulo dando nome aos bois ali. Atos também mostra um pouco disso. Então havia essa pregação. Primeiro vira judeu, aí você recebe a salvação, porque a salvação é para os judeus. Aí vem Paulo e diz, não, mas Abraão não era judeu ainda quando recebeu a salvação. Esse é o argumento de Paulo. Então ele está mostrando, em primeiro lugar, ele mostra que Abraão não foi justificado pelas suas obras. E em segundo lugar, ele mostra que quando Abraão foi justificado, ele não era judeu ainda. Ou seja, a religião judaica não é uma condição para você ter acesso a Deus. Então Paulo continua, veja metade do verso 11 em diante. Se Abraão recebeu o selo da circuncisão como um sinal externo de que ele tinha sido justificado, mas a justificação tinha acontecido antes, quando ele era gentio, então ele é pai de quem? Ele não é pai só dos judeus. Então, metade do verso 11 em diante, olha o que Paulo diz. Ele se tornou pai de todos os que creem, mesmo que ainda sejam incircuncisos, ou sejam não judeus, para que a justiça seja atribuída também em favor deles. E também é pai, versículo 12, dos circuncisos, ou seja, dos judeus. Mas de quais judeus? Dos que não apenas têm a circuncisão física, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. O que tornou Abraão, Abraão, é isso que Paulo está dizendo, não foi exatamente a circuncisão. O que fez de Abraão, Abraão, foi a fé justificadora. Se você não tem essa fé justificadora, você não pode dizer que é judeu. E se você tem essa fé justificadora, mesmo não sendo judeu, você é judeu. Não é o que nós lemos já no capítulo 1, versículo 2, versos 28 e 29? Porque judeu não é quem o é exteriormente,
nem circunciso que é só no exterior, na carne, mas judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a que é do coração, realizada pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não vem de homens, mas de Deus. Então essa é a verdadeira circuncisão. É o culto genuíno que vem de um coração que conheceu a graça, apesar da impiedade. Isso é a verdadeira circuncisão. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, na verdade, a judaidade, no sentido espiritual, está relacionada com a fé. Se a fé não está presente, não é um judeu autêntico. E se a fé está presente, o gentio é diante de Deus como judeu. Então não é necessário entrar na religião, se circuncidar, praticar o culto judaico. Tem umas igrejas que ensinam isso, né? Que para o cristão ser autêntico, ele tem que voltar às raízes judaicas. É uma reedição do judaísmo. Ou não exatamente do judaísmo, né? Mas do ensino judaizante. O problema não é o judaísmo. Esse ensino judaizante. Então isso é um erro, irmãos. Não se iludam, viu? Tem igrejas ensinando isso por aí, aqui em Belo Horizonte, lá perto da Lagoa da Pampulha. Infelizmente é verdade. Ó, meu irmão, chuta que é laço, tá? É laço. Não tem nada disso. É a fé. A fé justificadora te coloca nessa relação. Então, Paulo, assim, ele está realmente desmontando essas visões que a gente precisa entender a lógica do argumento de Paulo. O que Paulo quer desmontar, irmãos, na verdade, não é meramente a doutrina religiosa dos outros. Não é isso. Não é que Paulo era cri-cri. O que está em jogo aqui é a glória de Deus. É que uma espiritualidade que não faz Deus ser glorificado, que não traz toda a glória para o nome de Deus, não pode ser verdadeira, é o que Paulo está dizendo. Se tem um sistema religioso que dá margem para um orgulho e autoconfiança humana, tem uma coisa errada nele. E isso tem que ser desfeito, tem que ser exposto à luz da verdade. E é isso que Paulo está combatendo. Uma religião que distorce a graça de Deus e tira a glória de Deus. Isso, para Paulo, é muito fundamental, porque isso é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Você está violando os primeiros mandamentos quando você cria uma religião em que os homens constroem as suas imagens da divindade, os seus caminhos para chegar a Deus, e que eles podem se orgulhar do que estão fazendo. Olha, se você cultua o que você está fazendo, você é um idólatra. Não é isso que é a idolatria? Lá em Isaías 44, por exemplo. Idolatria não é você se prostrar diante do que você fez? Então, como você vai combater, vai ensinar o verdadeiro evangelho se você não combate a idolatria? Que é qualquer confiança que os homens tenham naquilo que eles fazem. Isso é idolatria. É você fazer uma imagem de madeira e se ajoelhar diante dela. Você pode se ajoelhar diante das suas realizações profissionais, pode se ajoelhar diante das suas conquistas amorosas, pode se ajoelhar diante do seu dinheiro e pode se ajoelhar diante da sua religião. E ao invés da sua religião se tornar uma expressão da sua relação com Deus, ela se torna um substituto de uma relação verdadeira com Deus. Esse era o problema. O culto verdadeiro a Deus não é oferecido. Agora, não se enganem, um cristão pode fazer isso. Porque você pode se relacionar com o seu esforço religioso, com o seu investimento em missões, com seus dízimos e ofertas, com a seus esforços de santificação, com o seu batismo. Você pode se relacionar com essas coisas como se elas substituíssem a relação com Deus. Ao invés de serem apenas meios de relação com Deus. A gente chama de meios de graça, né? Que é a tradição cristã e as escrituras ensinam. Você lê a Bíblia para você ouvir a voz de Deus. Você ora para se comunicar com Deus. Mas você pode começar a orar por causa do poder da oração. E não por causa de Deus, mas por causa da oração em si. E você pode se santificar, não porque você quer agradar a Deus com a sua santidade e porque você quer ter o caráter de Jesus, mas você pode santificar porque você quer comprar um acesso a Deus. De algum modo você acha que você é melhor do que outra pessoa. Então pronto, aí você está se ajoelhando diante de um ídolo. Então qualquer coisa pode virar um ídolo.
Qualquer coisa que Deus fez pode virar um ídolo. E as obras religiosas podem virar. E é isso que Paulo está combatendo. Ele está dizendo, olha, os judeus receberam a palavra de Deus, mas a religião judaica virou uma imagem de escultura, um ídolo, que traz adoração, traz o culto para o homem, em vez de levar o culto, produzir o verdadeiro culto a Deus. Então Paulo vai desmanchar tudo isso e vai mostrar que o herói da fé, que é Abraão, quando ele foi salvo, irmãos, ele não tinha nada para oferecer para Deus. Ele estava no pó, tão no pó quanto qualquer gentio pagão daqueles que os judeus chamavam de cães na sua época. Quem era Abraão quando foi justificado? Era um cão, igual os romanos, igual os gregos. Ele não era nada. Ele não conhecia a lei, ele não obedecia, ele não era circuncidado, não tinha tempo, não tinha nada. Ele era um cão, como qualquer outro. Isso, irmãos, era difícil para os judeus engolirem. Como é difícil para nós também, os cristãos. Então, sempre tomar cuidado com isso. Como é a fé que realmente justifica? Veja o argumento lógico que Paulo usa. Agora a gente está caminhando para o fim. Versículo 13 em diante. Olha o argumento lógico que Paulo usa. Olha, Abraão, não foi pela lei que ele recebeu a promessa de herdar o mundo. Foi pela justiça da fé. Porque se os que vivem pela lei são herdeiros, se esvazia a fé e a promessa é anulada. Uai, por que se a promessa vier pela lei, isso acontece? Porque, em primeiro lugar, se vier pela obediência à lei, tanto faz a fé. Ou seja, quando o texto de Gênesis diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça, isso foi Disneylândia. Não foi pela fé que ele foi justificado porque ele obedeceu. Então a fé é uma piada, não faz diferença. Então Paulo diz, olha, se a justificação for pelas obras, então a gente anula Gênesis capítulo 15, anula. E mais, a promessa é anulada. Por quê? Diz o versículo 15. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então o que Paulo está dizendo? Que a presença da lei induz o pecado. Por que ela induz o pecado? Capítulo 3, versículo 20. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo não está dizendo que quando não tem lei, não existe pecado no sentido absoluto, porque ele diz que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Por quê? Porque eles têm a obra da lei escrita nos seus corações. Paulo já tinha dito isso. O que ele quer dizer nesse verso exatamente? O que ele quer dizer é que a presença da lei não produz mais obediência. O que a lei faz é revelar a plena extensão da nossa pecaminosidade, que não fica totalmente revelada na ausência da lei. Então ele usa um dito comum da época, de que a gente poderia ter o equivalente hoje, que uma vez que a lei seja enunciada, aí nós sabemos que o crime foi cometido. Se a lei é desconhecida, a gente não sabe que crime foi cometido. Então, mesmo que os gentios tenham a obra da lei escrita nos corações, por que o juízo dos judeus é pior, é mais grave? Porque eles conhecem a lei em toda a sua extensão. Então, por isso Paulo diz que com a lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela a extensão e a profundidade da nossa pecaminosidade. Então, o que Paulo quer dizer aqui, no versículo 15, é que a promessa é anulada se a justificação for pela lei, porque na hora que a lei vier, ela vai mostrar que a gente não é digno da promessa. Então a gente automaticamente é excluído. Então a lei não ajuda em nada, diz Paulo. A lei piora a nossa situação, porque ela confirma a nossa exclusão da promessa. Então, olha o que diz o versículo 16. Só tinha um jeito de garantir que a promessa fosse recebida. Por isso ele começa aí o versículo 16 com por esta razão. Tem umas versões que trazem por isso. Mas ele vai explicar o que ele fala do versículos 13 a 15. Por essa razão é que a promessa procede da fé. Como assim por essa razão? É porque se for pela lei, lascou. Pela lei ninguém alcança. Então por essa razão só podia vir pela fé. E aí veja o que diz o resto do texto. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. É o que diz a revista atualizada. Algumas trazem que seja confirmada. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, para Deus garantir que a gente receba a promessa, ela não podia depender da gente. É isso que ele está dizendo. Porque se dependesse da gente, ou seja, se dependesse da nossa obediência à lei, o que ia acontecer?
A gente quebra a lei, então a gente está fora. Então tinha um jeito de Deus fazer a promessa firme. Um jeito. Como? Que ela fosse pela graça. Ou seja, que ela dependesse dele e não de nós. Esse é o ponto. Tem um jeito dessa promessa ser garantida. É que não esteja na sua mão. Porque se estiver na sua mão, você estraga tudo. Por causa do pecado. Então Paulo diz, é por essa razão que é pela fé, para que seja segundo a graça, para que seja firme para toda a descendência, seja de judeus, né, naturais, seja de gentios. Então, quem tem a fé como Abraão teve, participa dessa graça, dessa promessa, que não depende do que a gente faz, mas do que Deus realizou. E por último, irmãos, do verso 17 em diante, Paulo vai falar sobre essa fé de Abraão. Como que era essa fé? Então nós vimos aí, no primeiros versos 1 e 2, ele tinha anunciado o tema. Nosso tema agora é Abraão. Como Abraão foi justificado? Então primeiro ele disse que Abraão foi justificado sem obras e apresenta a doutrina da imputação da justiça. Depois ele destaca que quando Abraão foi justificado sem obras, ele não era judeu, ele era um gentio, pecador, como qualquer um, e ele foi justificado antes. Depois ele explica que, logicamente falando, não tinha outro jeito de garantir que todo mundo fosse justificado, porque se fosse pela lei a gente ia quebrar a lei, então também não tem jeito, não faz sentido achar que isso seria solução para qualquer coisa. Para a gente receber a promessa de Deus tinha que ser pela graça. E por fim ele vai mostrar que a fé de quem crê hoje, que é cristão, tem continuidade com a fé de Abraão. Que alguém ainda podia dizer que a fé de Abraão não tinha nada a ver com a nossa, com a fé de quem crê em Jesus. Então Paulo vai procurar mostrar a similaridade, a continuidade da fé de Abraão e da nossa. Então olha o que ele diz. Primeiro, em quem Abraão creu? Diz o verso 17. Abraão creu em um Deus que é como Criador, ou que como Criador tem o domínio total sobre a criação. É um Deus onipotente. Então esse Deus, com a sua palavra, dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Aqui nós temos claramente uma afirmação, ainda que de uma forma mais abstrata, que a fé em Deus tem a ver com a certeza, a convicção de que a vida divina é capaz de vencer a morte e vencer o nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que crer no Deus verdadeiro é você crer que por trás da ambiguidade do mundo, em que existe um pouco de vida, um pouco de morte, existe ser, mas existe muito não ser, muito desaparecimento, muita fragmentação, muita decadência. Através disso, você tem que ser capaz de discernir que o fundo da realidade não é vazio. Então ele não está falando nem do que efetivamente Deus fez, mas do que Deus pode fazer aqui no verso 17. Abraão crê num Deus que é capaz de trazer vida e existência. Então isso é realmente crer em Deus. Não é só crer numa espécie de projeção de um super-homem no céu. Crer em Deus tem a ver com crer que existe um poder absoluto, que esse poder é absolutamente bom e que tudo que é vazio nesse mundo, o que seja morte, falta, ausência, inexistência, isso não é obstáculo para Deus. Nós temos um problema com a morte, nós temos um problema com o não existir, com o esquecer, com o desaparecimento, mas Deus não tem um problema com isso. O vazio, para Deus, é um solo fértil. Para nós é um buraco sem fundo. Mas Deus, por assim dizer, ele pode plantar no vazio e fazer nascer qualquer coisa de lá. É o que está em Gênesis 1. É isso que Deus fez. Então, esse tipo de fé que é a fé verdadeira em Deus. Por isso que quem tem fé não pode ser um cínico. O que é um cínico? É uma pessoa que acha assim, que por trás de tudo o que existe é a má vontade e a falta de sentido. Isso é o cínico. É por isso o cínico vê uma pessoa e ele pensa assim, não, tem alguma coisa perversa ali por trás. Ele vê a inocência da criança e fala, coitada, não sabe o que é realidade. O que é realidade? A realidade é que o mundo é um lixo. Então tem gente que pensa isso. Então, se você projeta isso no céu, você imagina um universo vazio. E muita gente vive assim, com uma suspeita permanente de que tudo seria uma grande enganação, como disse C.S. Lewis, e que o poder absoluto por trás de todas as coisas é o vazio.
Eu não sei quem já leu Tolkien aqui, mas se você leu o Silmarillion, você deve se lembrar que Melkor, que é uma espécie de anjo superpoderoso, que o Deus criador na mitologia de Tolkien criou, ele tinha uma desconfiança de Deus. Ele achava que Deus estava escondendo alguma coisa, que Deus conseguiu o poder criador que ele tinha em algum lugar escuso e ele não revelou para os seus anjos. Então ele passava muito tempo vagando pelo vazio, buscando o fogo secreto com o qual o Deus criador lá teria feito todo o universo. Mas ele não acreditava que esse fogo estava só com o criador, ele achava que estava escondido no vazio. Então muita gente é assim, aposta no vazio. Muita gente aposta na enganação. Aposta que, em última instância, nada tem sentido mesmo e o negócio é cair no vazio. Mas, para você ter a fé verdadeira, você tem que acreditar que o fundo do universo não é vazio. O vazio é só aparente e temporário. Então, como é essa fé de Abraão? Veja o versículo 18. Ao contrário do que se podia esperar, humanamente falando, Abraão creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, segundo a promessa que havia sido dada em Gênesis 12 em diante. Então diz o verso 19, sem enfraquecer na fé, ele considerou a realidade, que seu corpo não tinha mais vitalidade e o ventre de Sara estava amortecido. Então vejam, Abraão, gente, não acreditava que ele ia ter filho porque ele tinha ficado louco e pensava que ele e Sara tinham 25 anos de idade. Não é isso. De acordo com o nosso texto, Abraão estava em plena posse das suas faculdades mentais e ele sabia que era impossível que eles tivessem filhos. Ele olhava, não, a realidade é essa mesmo, não tem jeito. Mas ele não perdeu a sua fé porque contemplou a realidade. Tem gente que pensa que fé é isso, negar a realidade. Não. A fé não é negar a realidade, é você não viver apenas pelo que você vê. É isso que é fé. Fé não é negar a razão. A fé não está em oposição à razão. Nós vamos ver aqui em Coríntios que a fé tem a ver com a vista. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4. Versículo 16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não nos desanimamos. Ainda que o exterior esteja se desgastando, nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então ele diz ali no versículo 4. Enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. E foi Deus quem nos preparou para isso, nos dando o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então Paulo diz o seguinte, que a gente não nega a vida que a gente tem agora e as limitações e a realidade da vida que a gente tem agora. Mas a gente não anda por vista e sim por fé. A fé tem a ver com a convicção sobre fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11. Então, fé não está em oposição à razão. A fé está em oposição à vista. Porque a fé é uma virtude necessária para você caminhar com Deus quando aparentemente ele está ausente. Esse é o ponto. A fé é justamente esse farol para você se orientar no escuro. Então ela vê o que seria invisível sem a fé. Ela vê o que é invisível para o homem natural. Então é disso que Paulo está falando aqui. Abraão tinha fé, não é porque ele fez uma aposta irracional ou porque ele praticava uma negação psicológica
das suas limitações. Abraão tinha a palavra do Deus que cria as coisas do nada e tinha a sua experiência. E ele viveu da palavra de Deus e não da sua experiência imediata. É isso que o nosso texto diz. Versículo 20. Diante da promessa de Deus, não vacilou com a incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que Deus ia realizar o que tinha prometido. E isso lhe foi atribuído como justiça. Então, o que é a fé justificadora? É simplesmente comer o maná, viver do maná, viver da palavra que procede da boca de Deus, um dia de cada vez. Isso é a fé justificadora. No caso de Abraão, era a promessa de descendência que tinha sido dada para ele. E no nosso caso, qual é a palavra de Deus? Versículos 24 em diante. Isso que foi escrito para Abraão, também foi escrito por nossa causa. A nós, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, que foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitado pela nossa justificação. Irmãos, Paulo aponta para a Páscoa e para a ressurreição. E ele diz o seguinte: precisamos de uma evidência melhor da nossa aceitação diante de Deus? Abraão se descobriu aceito diante de Deus porque creu. Isso vale para nós também. A justiça é atribuída e você se descobre aceito por Deus quando você olha para a cruz e para a ressurreição. Por quê? Porque na cruz o pecado é pago. Mas e a ressurreição? A gente sempre diz que na cruz que os pecados foram levados, não é? Por que Paulo está dizendo aqui que a ressurreição tem a ver com a justificação? Irmãos, é que a morte é a condenação do pecado. A ressurreição significa que o pecado já foi pago. Se Jesus ainda tivesse morto, a gente não saberia se ele levou os pecados ou não, né? Ou se ele está levando ainda. De repente levou de metade da igreja, não levou da outra. Ou de repente, se ele continuasse morto, como a gente ia saber que ele era inocente? De repente ele estava pagando os pecados dele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, o que isso significa? Que a obra que ele fez na cruz foi completa. E Deus não poderia mantê-lo morto. A ressurreição é a demonstração pública de que a morte de Jesus foi totalmente eficiente para tratar todos os pecados que ele carregou. A ressurreição de Jesus significa que Jesus, que foi feito pecado por Deus, como diz 2 Coríntios, não é mais, do ponto de vista de Deus, pecado. Agora, irmão, se nós estamos em Jesus, a ressurreição de Jesus significa que para Deus você está ressurreto. A ressurreição de Jesus significa que para Deus você tem acesso ao seu trono. A ressurreição de Jesus significa que para Deus nem morrer você pode. Você não pode morrer, porque a sentença foi retirada, o pecado foi pago, não tem mais sentença. Por isso, como dizia Jesus, ainda que você esteja morto, se você crer nele, você viverá. A ressurreição de Jesus significa que não há mais nenhuma reivindicação possível contra os filhos de Deus. Não existe mais reivindicação. Então a ressurreição de Jesus é a palavra de Deus para nós. É por isso que Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Talvez em algum momento você se sinta longe de Deus, afastado de Deus, por causa de culpas que você tem, porque você efetivamente pecou. Mas você tem que olhar para a ressurreição e dizer o seguinte: o meu corpo pode dizer que eu estou afastado de Deus, mas o corpo de Jesus diz que eu estou diante de Deus. É o que aconteceu com Abraão. Abraão olhava o seu corpo amortecido e olhava a promessa de Deus, e no que ele confiava? Na promessa. E você, na caminhada presente, ainda tem pecado, doença, problemas de caráter, acusações de Satanás o tempo inteiro, tentações que você venceu, mas tentações que você não venceu, e tudo isso vai dizer para você que você ainda é um ímpio, miserável, separado de Deus. Mas você vai olhar para a ressurreição e vai dizer: eu já estou justificado. Deus é a minha justiça. Como está em Romanos 6, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você tem que olhar para a ressurreição e dizer essas coisas para você. Levar isso em consideração. E não se preocupe com o fato de
ter sido um mau cristão ou de não ser judeu. Porque essa bem-aventurança, como diz Paulo, é dada para você exatamente onde você está. No seu paganismo, na sua impiedade, Deus te alcança com a justificação. Vamos nos preparar para a ceia?